ex-presidente Lula o reconhecimento de que o Plano Real foi o marco indiscutível da modernidade econômica do Brasil. Talvez agora, num momento delicado para a economia, com recessão técnica apontada pelo Banco Central, o atual governo tenha a humildade de reconhecer como foi importante receber como herança do governo Henrique Cardoso um país preparado para um futuro promissor. O Plano Real mostrou para os brasileiros e para o mundo que era preciso e possível vencer a ferocidade da inflação com medidas sérias e comprometidas com a austeridade e o equilíbrio fiscal. Hoje, o Plano Real revela-se como um modelo que serve de inspiração para qualquer país desejoso de encontrar os caminhos para a estabilidade econômica sustentável e duradoura. Nesse instante do governo Dilma, em que a presidente mostra dificuldades em manter o controle sobre os destinos do Brasil, é nítida a incapacidade para conduzir a economia. Há duas perguntas que precisam ser feitas. Por que o Plano Real deu certo, ao contrário dos planos anteriores? E por que a estabilidade econômica tem ocorrido tantos riscos com as manobras do governo Dilma que se iniciaram ainda no governo Lula? O Plano Real não teria sido o sucesso que foi e ainda consegue ser caso tivesse ficado apenas nas medidas de primeira hora. De fato, o objetivo imediato era dar o freio à inflação e trazê-la para patamares aceitáveis, não só pelo mercado brasileiro, mas também pela comunidade internacional. Não era possível atrair investimentos sérios para um país cambaleante, em que a previsibilidade de ganhos era incerta, como resultado de uma economia fraca e à mercê de uma inflação descontrolada. Quem não se lembra das maquininhas de remarcação de preços, tilintando de manhã e à noite num ritmo assustador? O Brasil estava mergulhado num círculo vicioso em que se ajustavam os valores futuros pela inflação passada. A indexação da economia estimulava os aumentos e a garantia a sobrevivência do dragão cada vez mais voraz. Senadora Ana Amélia, quando Itamar Franco assumiu interinamente a presidência da República, em dezembro de 92, a inflação acumulada em 12 meses estava em 1.119%. Em 1991, a ela havia sido de 472%. Com o país mergulhado em crise política e com a economia em frangalhos, não havia a menor perspectiva entre a população de que houvesse qualquer arrefecimento na inflação. Senador Pedro Taques, Vossa Excelência que concorre a um governo, um futuro governo do Mato Grosso, e que desejo êxito, também em decorrência da recessão, a arrecadação tributária não era suficiente para cobrir as despesas. Havia um déficit fiscal que mostrava a vulnerabilidade do governo. Como consequência, ordenava-se ao Banco Central a impressão do dinheiro necessário para fazer frente a despesas. O resultado era inquietante, presidente, quando o inflacionário que precisava ser vencido com premissas para pensar no desenvolvimento do Brasil. Nenhum país poderia construir o futuro com inflação de 40% ao mês. A hiperinflação impossibilitava os empreendedores de antecipar, mesmo aproximadamente, quais seriam os preços dos bens dali a alguns meses ou até alguns dias. Qualquer investimento de longo prazo se tornava inviável. Quando o empreendedor se tornava incapaz de calcular com qualquer exatidão, qualquer cursos, podem ser empregados lucrativamente em projetos de longo prazo. A estrutura de produção da economia é radicalmente encurtada. Não seria este o mesmo processo que começamos a ver outra vez no Brasil, ou de um setor produtivo inquieto, com o futuro incerto da economia sob o comando da presidente Dilma? Parece que o governo de hoje não aprendeu com o que fez a história e soube entender os erros e os acertos do passado. A presidente poderia buscar inspiração na postura do presidente Fernando Henrique, que liderou o grupo dos arquitetos do Plano Real e reuniu economistas do calibre de Edmar Bach,
Gustavo Franco e Pedro Malan, para pensar no Brasil do futuro. A experiência havia mostrado claramente que as tentativas anteriores de controlar a inflação não deram certo, porque faltaram medidas posteriores para modernizar o mercado e oferecer marcos regulatórios estáveis e duradouros. Mas, senhoras e senhores senadores, a coragem maior do presidente Fernando Henrique foi a de promover a privatização das empresas estatais, que não tinham qualquer condição de fazer os investimentos necessários ao desenvolvimento do país. Eis outro desafio para o governo atual, que por ranço ideológico não consegue sequer assumir a necessidade de privatizar. Fica no meio termo, mais preocupado em marcar um discurso centrado em conceitos e concepções ultrapassadas e antigas. Não é por acaso o amor por Fidel Castro e a construção do Porto de Mariel. Como seria a telefonia e internet no Brasil, no mundo globalizado de comunicação em tempo real, se hoje tivéssemos de contar apenas com a Embratel e a Telebrás? A privatização promoveu modernidade, sim. Os marcos regulatórios criam as condições objetivas para que o investidor pudesse saber ao certo as regras do jogo do médio e longo prazo. O Brasil, com o Plano Real, passou a ser atraente e viável para o mercado internacional. Os fundamentos desse engenhoso processo de modernização da economia brasileira tiveram mais duas grandes âncoras: o rígido equilíbrio fiscal e a abertura da economia ao capital estrangeiro. A máquina pública era imensa, com 100 autarquias, 40 fundações e 20 empresas públicas, além das estatais e 2.000 cargos com denominações imprecisas e remunerações distorcidas. Como existia o temor de que o controle da inflação gerasse uma demanda por produtos e, consequentemente, aumentos de preço, o Plano Real promoveu também a abertura do mercado interno como forma de aumentar a oferta e estimular a indústria nacional à livre concorrência. O Plano Real enfrentou 3 grandes crises econômicas: a do México em 95, a da Ásia em 97 e 98 e a da Rússia em 98. Apesar da fuga de capitais, em nenhum desses momentos o Brasil entrou em recessão, como lamentavelmente apontam os números da economia hoje. Senhoras e senhores senadores, o Plano Real, sem estardalhaço, confisco, canetadas ou manobra de marketing, conseguiu trazer a inflação brasileira para 1,6% em 98, a menor desde 1940, quando o índice de preços ao consumidor começou a ser medido. Como resultado imediato do Plano Real, estudos da Fundação Getúlio Vargas mostraram que em 1993 a 95 houve redução de quase 20% da população em condições de miséria no Brasil. É fundamental lembrar nesta tribuna como foi importante o saneamento do sistema bancário brasileiro e o controle dos gastos públicos por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim como o presidente Fernando Henrique não se acomodou e teve a coragem e o desprendimento de governar centrado nas questões de Estados, era preciso que seus sucessores tivessem continuado as reformas necessárias ao futuro do Brasil. Não deixaremos de reconhecer aqui a ampliação dos programas sociais realizadas pelo governo Lula e no governo Dilma. Tampouco a ampliação do número de escolas técnicas e de vagas no ensino superior. Não vamos negar o que se fez e se faz de positivo. Porém, ao longo de mais de uma década, os governos do PT não foram capazes de vencer um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento do Brasil. Não conseguiram oferecer educação pública de qualidade, capaz de funcionar com mecanismos democráticos e duradouros de ascensão social e profissional na sociedade do conhecimento. Sem educação de qualidade, não é possível acabar com o círculo vicioso da miséria e do assistencialismo. Pior que isso, senhor presidente, é o Brasil se encontrar hoje, no momento da comemoração dos 20 anos do Plano Real, numa situação de ameaça inflacionária, descrédito internacional e crescimento pífio. Ou o Brasil se levanta e retoma a bandeira do Plano Real, ou jogaremos
o gigante de volta no berço esplêndido, entorpecido pela ideologia e intimidado pelo fracasso da economia. Parabéns ao presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os ideólogos do Plano Real, um marco da modernidade do Brasil. Muito obrigado.